Olá, muito boa noite. Chegamos à terça-feira, 7 de julho. A gente vai até encontrar com o CBSBT Brasil. Na tela, a partir de agora, os destaques. Algazarra, brigas e muita aglomeração. Regado a irregularidades, Festival de Pipas tem tirado a paz dos moradores de uma região de Campos. Polícia de Rio das Ostras investiga assassinato do funcionário de um estabelecimento comercial morto a tiros quando trabalhava. Em Cabo Frio, homem apontado como chefe do tráfico de drogas é indiciado pela morte do próprio advogado. E em Petrópolis, você vai ver que passageiros denunciam a superlotação do transporte público durante a pandemia do coronavírus. Então faz o seguinte, vem com a gente porque tem muito assunto para dividir contigo a partir de agora. E a gente vai abrir a edição de hoje na região dos Lagos, onde um homem apontado como chefe do tráfico de drogas de uma comunidade de Cabo Frio foi indiciado pela morte do próprio advogado. Ele também é procurado como um dos autores do homicídio de um PM, assassinado em fevereiro deste ano. A gente vai ver agora da reportagem do Lucas Madureira. Roda. Vitor dos Santos Maia, ou Vitinho de Cabo Frio, o traficante de 35 anos, foi indiciado pela morte e ocultação de cadáver do próprio advogado, Edson José Drummond Santana, que desapareceu no dia 31 de janeiro, no bairro da Penha, na zona norte do Rio. O inquérito que apurava o caso foi concluído na segunda-feira pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Segundo as investigações, o advogado criminalista teria sido atraído por Vitinho até a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, supostamente para receber pelos serviços prestados. Lá, ainda segundo a polícia, após um desentendimento, o traficante teria executado o advogado e jogado o corpo dele na Baía de Guanabara para ocultar o crime. Até hoje, o corpo de Edson não foi encontrado. De acordo com a polícia, Vitinho também é um dos chefes do tráfico de drogas na comunidade Manuel Correia, a favela do Lixo, em Cabo Frio. O traficante é apontado ainda como um dos responsáveis pela morte do sargento da Polícia Militar, Luiz Paulo Costa da Silva, de 39 anos, assassinado no bairro Braga, em Cabo Frio, logo depois de sair do trabalho em fevereiro deste ano. Você vê o nível do cara, né? Você vê, o cara mata, né, acusado, pelo menos de matar, o próprio advogado. O que esperar de um cidadão desses, né? A Prefeitura de Petrópolis enviou para a gente uma nota se pronunciando sobre o flagrante que a gente mostrou ontem aqui, onde um cidadão é agredido por um funcionário público da Prefeitura após o mesmo ser filmado, né, circulando à noite durante o fim de semana com um carro oficial lá do município. Bem, a Prefeitura disse que se trata de um evento isolado, ocasionado por um equívoco de interpretação por parte do motorista de aplicativo, que ao ver o embarque de duas pessoas no carro da Secretaria de Assistência Social, interpretou que o veículo estava sendo utilizado para fins particulares, mas que, na verdade, o motorista do carro da Prefeitura embarcou dois funcionários da Secretaria que estavam dirigindo-se para uma das unidades de acolhimento do município, para o plantão noturno, que inicia às 21h30. A nota diz ainda que os motoristas envolvidos já reconheceram o erro de ambos e já se desculparam. A nota também diz que por trás de cada servidor há um ser humano passível de falhas e de momentos ruins, palavras da Prefeitura, mas que, visando evitar novas ocorrências como esta, a Secretaria iniciou um reforço nas estratégias de orientações com rodas de conversas para garantir que eventos como este não voltem a acontecer. Na nota, a Secretaria de Assistência Social reforça o repúdio a qualquer ato de violência. Ainda segundo a Prefeitura, o motorista não será afastado, apesar das imagens, das funções e que vai esperar a apuração de um procedimento interno aberto sobre o caso. Está aí esse novo posicionamento, então, da Prefeitura de Petrópolis. A nossa parada agora vai ser aonde? Nossa primeira? Nova Friburgo, é na Serra. Olha, tá fazendo frio por lá, hein? Alô, friburguenses, alô, minha terrinha. Volto já já.
Tá certo? Vamos em frente, vai participando. A gente sempre volta do primeiro intervalo com o WhatsApp na tela para você mandar aquele abraço, né? Para quem você quiser, falar que tá ligado, em qual cidade você está assistindo a gente e aproveitar e mandar sua denúncia, já tem a sua. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar o deputado federal do PSL, Daniel Silveira, que é lá de Petrópolis. O parlamentar é acusado de usar uma verba da Câmara dos Deputados para pagar um serviço particular de consultoria. Veja só. Pelas redes sociais, o deputado Daniel Silveira gosta de dizer que é defensor da lei e da ordem. Mas o parlamentar está na mira do Ministério Público Federal e virou alvo de mais uma investigação. Ele é acusado de usar R$110 mil da verba da Câmara dos Deputados para pagar serviços de consultoria. Silveira teria usado dinheiro público da cota parlamentar para pagar um escritório de advocacia que fica em Petrópolis, na região serrana. Daniel nasceu no município e lá foi o deputado federal mais votado, recebendo mais de 20 mil votos. O serviço foi contratado um dia antes do escritório abrir. O mais estranho é que o trabalho poderia ter sido feito pela Câmara dos Deputados, que conta com uma consultoria legislativa à disposição dos parlamentares. Além disso, Silveira não apresentou documentos que comprovem quais eram os serviços e se eles foram realizados. As notas comprovam apenas que tudo foi pago em dinheiro vivo. Pelo Twitter, o deputado afirmou que o inquérito era oco e que iria processar o jornalista que divulgou a notícia. Com pouco mais de 2 anos de mandato, essa não é a primeira vez que Daniel Silveira é investigado. No fim de maio, o parlamentar foi citado como disseminador de notícias falsas na internet. O inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal apura a publicação de fake news. Ele também é investigado no STF no inquérito sobre a participação dele e de outros parlamentares em atos antidemocráticos. Tem que ter investigação, é dinheiro público, né, gente? Estamos cansados, né, ao passar dos anos, de ver o nosso dinheiro indo para o ralo. Tudo tem que ser esclarecido nisso aí. A gente traz essa informação agora. Uma enfermeira de 48 anos morreu com suspeita da Covid-19 em São Pedro da Aldeia. Além da tristeza causada pela perda, os colegas de trabalho dela também enfrentam outra situação, outro problema: salários atrasados. Os detalhes agora na reportagem do Lucas Madureira. Põe no ar. Em frente à unidade em que a enfermeira trabalhava, colegas de profissão estenderam uma faixa em símbolo de luto. Kátia dos Santos, de 48 anos, morreu no domingo com suspeita da Covid-19. O corpo dela foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério municipal de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Ela deixa marido e um casal de filhos. A enfermeira trabalhava no pronto-socorro e na UPA pediátrica do município. Colegas de profissão contam que Kátia tinha hipertensão, diabetes e quadro de obesidade. Mesmo assim, ela não havia sido afastada do trabalho nas 2 unidades de saúde em que atuava. O governo do estado e a prefeitura dizem que não sabiam que a enfermeira tinha comorbidades. Nas redes sociais, o município divulgou uma nota lamentando a morte e se solidarizando com amigos e familiares. Além do luto pela perda de uma colega de trabalho e do medo de contaminação pela Covid-19, os funcionários que atuam aqui na UPA pediátrica de São Pedro da Aldeia ainda enfrentam outro problema: o atraso no pagamento de salários. Desde que a organização social Lagos Rio deixou de gerenciar a UPA pediátrica no fim do mês de maio, os funcionários da unidade ficaram desamparados. Já são 2 meses de salários atrasados e ainda não há previsão de quando o pagamento deve ser regularizado. Por causa disso, a UPA só está fazendo atendimento médico de emergência. A OAS Lagos Rio foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio deflagrada no dia 25 de junho, que investiga uma suspeita de desvio de mais de R$9 milhões na área da saúde. Que tristeza, a gente se solidariza com todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, encarando essa doença que está matando muita gente todos os dias no nosso país, no nosso estado. Agora, vem cá, Prefeitura de São Pedro da Aldeia, falta de salário para profissional da saúde nesta altura do campeonato, nesse momento, é muita sacanagem, tá certo? E agora a sua denúncia pelo WhatsApp. Bira está liberando aqui embaixo, ó. Anota aí, salva para você mandar para a gente. A gente vai verificando, são muitas as denúncias, não dá para exibi-las todas de uma vez só, mas a gente vai aos poucos exibindo, cobrando soluções.
Agora aí cenas que têm feito parte da rotina de quem mora em Guarus, mais precisamente no loteamento Urbamais, em Campos dos Goytacazes. O Bira está aí rodando as imagens para você ver. Vai vendo só. Festival de pipa, muitas pipas no ar, polícia militar presente, até aí tudo bem, né? Se não tivéssemos em meio a uma pandemia, onde eventos com aglomerações estão proibidos. Olha só o nível de aglomeração e ninguém usa máscara, gente. Veja só, a pessoa que enviou essas imagens para a gente contou que essas cenas foram registradas entre os dias 21 do mês passado e o último domingo, 5 de julho, e que todos os fins de semana essa realidade se repete. E que quando a polícia é acionada, como você viu nas imagens, a presença da polícia, ela não dá conta sozinha de dispersar essa multidão. Isso quando não acontecem brigas, né? Como essa aí, dá só uma olhada. Tá vendo só? Duas jovens saem no tapa enquanto outras pessoas observam a cena sem fazer nada, até que chega um homem e aparta a briga. É muita algazarra seguida, muita algazarra, como a gente está vendo aí, seguida de barulho, né? Barulheira, moto, ronco de motos. Segundo a denúncia, há uso inclusive de entorpecentes. E aí tem pai e mãe que ainda leva a criança para um local desses, como a gente viu ali nas imagens, né? Imagina você conviver aí todo fim de semana com essa situação, com esse inferno, né? Na porta de casa. É uma situação muito complicada, muito complicada. Sobe o som para a gente ouvir, olha só a barulheira. Meu Deus do céu. Olha, sinceramente, eu me solidarizo até com as pessoas aí que moram nessa região de Guarus, lá em Campos, loteamento Urbamais. A gente pediu nota à prefeitura da cidade, também à polícia militar, para saber aí por que isso acontece ali sem nenhuma intervenção do poder público, né? A prefeitura enviou para a gente uma nota, mas não foi específica sobre o problema lá no loteamento Urbamais, né? A nota, ela fala de uma forma geral que a Secretaria de Segurança Pública faz a fiscalização nos bairros, distritos e localidades de Campos dos Goytacazes, para evitar aglomerações. Mas não explicou por que essa daí está acontecendo, né? A prefeitura divulgou também um número de WhatsApp para esse tipo de denúncia, tá? Tá aí na tela agora para você, o 22981683645. A nota fala também que quando questões como violência e a possível presença de entorpecentes são envolvidas, né, a segurança estadual também deve ser acionada. A gente aguarda agora um posicionamento da Polícia Militar. Olha que situação em Campos dos Goytacazes, região de Guarus. Tá liberado tudo por lá, né, parece. WhatsApp na tela, tá aí para você mandar pra gente, tá? 249-8855-0777. Nossa parada agora é onde? Noroeste Fluminense, vai vendo. Olha essa ponte que linda, né? Quantas paisagens maravilhosas. Já identificou a cidade? É Itaocara. Alô, povo de Itaocara, já já a gente volta. Tá certo, vamos em frente. Tem outros assuntos ainda para dividir contigo até a chegada do SBT Brasil. Em Petrópolis, a flexibilização das atividades econômicas trouxe de volta um velho problema para quem usa o transporte público, a superlotação, né? Pois é, que nunca foi tão desconfortável e tão perigosa como agora. Veja aí. Essas imagens feitas pelos moradores do Carangola mostram o aperto dentro dos coletivos que atendem a região. E aí vamos nós para mais um dia correndo risco dentro do transporte público de Petrópolis. A situação se repete em outras linhas. Esses vídeos são do ônibus que fazem o trajeto para o Vicenzo Rivetti. O Fórum Comunitário do bairro Carangola, junto com o Conselho Local de Saúde e a Associação de Moradores, contactou a CPTrans, mas nada foi feito para resolver o problema. A CPTrans alega que está tudo dentro dos padrões, mas eu não vejo nenhum representante da CPTrans andando de ônibus, né? Então, isso tem acontecido com muita frequência, tanto de manhã quanto de noite, principalmente de noite. A quantidade de ônibus nas ruas foi reduzida por causa da pandemia e do fechamento do comércio. Mas aí, com a flexibilização e a reabertura dos estabelecimentos, muitas pessoas voltaram a trabalhar e, consequentemente, a usar o transporte coletivo, que, segundo os moradores, não tem sido suficiente para suprir toda a demanda. A gente tinha 7, hoje nós estamos servidos por 5 linhas de ônibus só, com redução de carros, tá? E horários.
O painel da Covid-19 divulgado no site da Prefeitura aponta 8 casos no Vale do Carangola, mas quem mora por lá diz que o número de contaminados é maior. E para uma população de cerca de 11 mil habitantes, a aglomeração no transporte público preocupa. Todo dia a gente está recebendo notícia e até a mensagem por WhatsApp dizendo mais um, e a gente fica com medo da gente levar essa doença para dentro da nossa casa. A superlotação não é um problema isolado. Os veículos também quebram com frequência. Esse vídeo mostra os próprios moradores ajudando a empurrar um coletivo que quebrou. Com isso, o tempo de espera aumenta e a lotação também. Sábado passado quebrou o primeiro que chegou, o segundo não chegava mecânico. Eu tive que pegar táxi, paguei R$65 de táxi para poder vir para casa. Isso não pode continuar. A aglomeração dentro do transporte coletivo se repete em outros pontos da cidade. Trabalho à noite, eu tenho que sair de casa e às vezes os ônibus têm atrasado. E quando eu venho do hospital, estou tendo que vir um ônibus cheio. Deixa passar e vou no mais vazio. Quando não estou com pressa para trabalhar, né? Dá para esperar, mas quem está com pressa tem que ir, né? A gente tem horário, chegar atrasado no serviço, o patrão não vai querer saber, né? É mais o receio, assim, né, de a gente contrair uma doença que a gente não, na realidade, não tem noção dela. Olha, tem explicação aqui, a gente tem que ter, né, uma explicação por que isso tudo está acontecendo. Em nota, a CPTrans informou que atua apurando todas as reclamações recepcionadas por meio de uma pesquisa de ocupação dos veículos que é desenvolvida pela equipe de controladores de operação, que estão lotados nos terminais e também em alguns pontos de ônibus da cidade. Diz que, caso exista necessidade, são feitas adequações pontuais. A nota reforça que há normas de higienização e que o uso de máscaras é obrigatório nos coletivos, assim como existe também uma delimitação do número de passageiros que podem transitar em pé dentro dos coletivos, com 2 pessoas por metro quadrado. Olha, já a empresa Cascatinha disse que a partir dessa segunda-feira a região do Carangola teve a retomada da linha 529. Pois é, um acréscimo de mais um ônibus, então, e além da linha 519, faz o Vale do Carangola. A gente quer o seguinte, morador aí do Carangola, dessa região, se reduzir essa superlotação, tranquilo, senão o nosso WhatsApp está disponível aí para vocês mandarem as denúncias. Outras notícias pelo estado, a gente vai ao nosso giro, vamos lá. Em Rio das Ostras, a polícia investiga o assassinato do funcionário de um estabelecimento comercial que fica no bairro Cidade Praiana. Gleison Santos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, quando trabalhava no local. Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por um jovem que estava de bicicleta. Até o momento, ninguém foi detido e ainda não se sabe as motivações do crime. A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu em flagrante um homem acusado de fazer parte do chamado escritório do crime. Segundo a denúncia, Jefferson Rodrigues Madeira exigia dinheiro, carro e terreno de uma família como parte do pagamento de uma suposta dívida que teria sido contraída no estabelecimento comercial da cidade. Segundo os agentes, na delegacia, o suspeito confessou o crime e a polícia agora busca por outros envolvidos. Agentes da delegacia de Cabo Frio prenderam no bairro Ville Blanche um homem acusado por cometer diversos crimes em Minas Gerais, como roubo de carga, associação criminosa, além de furto qualificado. Segundo as investigações, ele estava foragido há 7 anos da Justiça. A Polícia Militar, em conjunto com agentes da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu, apreendeu 394 pinos de cocaína e 105 buchas de maconha na comunidade do Arroz. A ação aconteceu no final da tarde desta segunda-feira e contou com o auxílio de um cão farejador. Ninguém foi preso. Em Barra Mansa, um carro foi atingido por um trem, uma passagem de nível no centro da cidade. A concessionária responsável pela linha férrea lamentou o ocorrido e disse que o trem precisa de até 1 quilômetro para parar completamente e que, por isso, é necessário aí redobrar a atenção ao atravessar a ferrovia. De acordo com os bombeiros, ninguém se feriu. Tá bom, esse foi o nosso giro, já está chegando ao final o nosso programa, mas antes vem aqui que eu tenho abraço para mandar. Tem o Gleidson da página de Notícias Guerreiros da Vida, lá de Rio das Ostras. Abraço, Gleidson, obrigado. José Eudócio e também a Inês, da Praça Seca, Rio de Janeiro, ligados com a gente, obrigado. Maria Fernanda e também a Esther,
Tem também o Valmir Miranda, de Campos dos Goitacazes, a galera de Campos, e a Eliane, de Nova Friburgo. Ivone Santana, de Volta Redonda, e também a Vanusa, o Samuel, o João Vitor e o Márcio, de Macaé. Ô, galera maravilhosa, sempre com a gente. Vem aí o SBT Brasil. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá.